Muito boa noite, meus queridos amigos do Departamento da Família da USE Regional e da Baixada Santista em Vale do Ribeira. Hoje realmente é um dia especialíssimo. Primeiro que é aniversário do nosso canal do Departamento da Família. E segundo que hoje nós temos duas pessoas mais do que especiais. Primeiro, o nosso convidado, né? Que é o nosso querido Vitor Hugo, o nosso menino. Vitor Menino, é isso, Vitor? Ótima noite. Bem, É muito bom estar aqui, uma alegria imensa. Peço que Jesus nos abençoe. amém, que assim seja, meu amigo. E o outro é o meu comandante, o nosso presidente, Allan Kardec Pita. Olha só o nome do cara, Allan Kardec Pita Veloso. O cara é fraco? O cara é fraco nada, o cara não é fraco, não. Boa noite, meu presidente. Boa noite, Milton. Boa noite, Victor Hugo. É uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui, né, num bate-papo gostoso que a gente pretende estar desenvolvendo aqui, com um tema tão importante na atualidade. Nós queremos agradecer ao Ceará News, que nos apoia, o JM Vídeos, né, que é na figura do nosso querido José Ferro, que está aqui do meu ladinho, mas diz que não vai aparecer. O negócio dele é comandar. E tudo só ocorre porque, graças a ele, que é a nossa área de produção, nosso técnico. Né? Então, Hugo, deixa eu te fazer uma pergunta que não quero calar. Quantos aninhos você tem, Hugo? Na presente encarnação, eu tenho 22. 22 anos. Agora, o chassi do espírito assim, marca uma idade mais idosa. Você é de Minas mesmo? Eu nasci em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, mas atualmente eu moro em Uberlândia, e também em Minas Gerais. Essa terrinha, eu vou te contar, né, Alan? Essa terra, não sei o que acontece, que ali só dá fruto bom, né? Aí Santos está. Até que o fruto é bom, mas de vez em quando dá uma despenca, um fruto aí meio perdido, meio bichado. Ô, Vitor, como é que. Você vem de família espírita? Como é que tudo aconteceu nessas suas andanças dentro da doutrina? Na minha caminhada espírita, eu sou espírita de berço. Eu acho que está dando só um retornozinho. Está dando retorno. Já que o nosso anjo de guarda aqui já. Pode falar. Pode falar? Isso. Agora eu acho que melhorou. Eu sou de. Ó, tava mutado. Como é que é essa molecada? É assim, viu? Essa molecada pega coisa que os velhinhos aqui não pegam, né? Deu retorno. Não é porque eu não consigo localizar. Eu fico perdido. Você estava contando que você veio de uma família espírita. Sim, vim de uma família espírita. Os meus pais, quando eu nasci, eles já. Meu pai já tinha bastante tempo, né? A minha mãe menos. Mas desde cedo eu cresci nesse clima de evangelho, vamos dizer assim, recebendo esse investimento. Aí a conta vai chegando, né? Porque às vezes a gente começa a não valorizar todo o investimento e a conta vai subindo, assim. Mas foi com 15 anos que eu abracei a proposta para ser o meu ideal de vida, aquilo que sustenta o meu coração, aquilo que me motiva a caminhar, aquilo que dá base às minhas perspectivas e sonhos, enfim, aquilo que guia os meus passos. É bacana ver a gente fica muito feliz, né? Eu, principalmente, sou suspeito. Eu também tenho dois netos, meninos, né? Nós temos, ao todo são 4, 2 meninos e 2 meninas. E a gente vê a juventude hoje, alguns estão num caminho não muito bacana, inclusive então, a gente percebe que existe um afastamento de Jesus, né? Principalmente, para o nosso modelo de guia, aquele que nos leva ao Criador.
e a molecada se afastou um pouco. E quando a gente vê um menino que nem você, né, com toda essa tua tranquilidade, essa luz interior que você tem, falando de Jesus, cara, nos dá uma grande esperança, né, Alan? Sim, verdade. Verdade, é muito bom ver jovens, né, abraçando a atividade espírita, o estudo. E a gente até já tem discutido muito, Victor, a gente vê às vezes a ausência do jovem na casa espírita, tem nos incomodado muito isso. E aí a gente pensa que é numa cidade aqui ou acolá, mas é em muitos lugares. E num debate que eu vi, diz que esse processo já vem há uns 30 anos. Né? Então a gente está curioso para saber o que está sendo feito de errado, mas isso a gente vai conversar ao longo aí do bate-papo, nas nossas perguntas e respostas com esse jovem tão querido que me dá a oportunidade de bater esse papo gostoso. Hugo, deixa eu te falar uma coisa. Você, dentro desse seu trabalho, que hoje você realmente está muito requisitado dessas lives, né? Você hoje trabalha em alguma casa? Você frequenta da mocidade? Ou tem alguma atividade nesse sentido? Depois que eu me mudei para Uberlândia, eu vim para cá em 2018. Até então, eu estava no Carmo, que era a cidade natal. Eu acho que está dando retorno. Se puder, eu acho que é só fechar o microfone que dá certo. É por causa do retorno. Ah, isso. Perfeito. Mas eu vim para cá em 2018, para Uberlândia, fazer a minha graduação. Eu pretendo ser professor de português. E nessa movimentação, de lá para cá, né, eu comecei a frequentar uma casa que me acolheu muito bem, que é a Casa Espírito Semeador. Depois dela, eu conheci o grupo de jovens que chama GEU, o Grupo Espírita Universitário, a partir do Congresso Espírita de Uberlândia. Foi um grande presente, assim, porque esse grupo espírita ele funciona dentro da UFO, né? Então, foi uma ponte importante para o meu coração aqui, encontrar outras tantas pessoas, inclusive minha namorada que está aí, Micaele, ela é do GEU, encontrei ela lá. A vida nos oferece esses presentinhos. Aí, depois do GEU, eu comecei a frequentar outras casas também, né? Aqui em Uberlândia, eu participo de algumas. Lá no Carmo, as minhas atividades elas ficavam concentradas no centro que os meus pais fundaram, né? E que era o campo de trabalho muito bom que o meu coração tinha. Aqui várias casinhas, né? Começaram a abrir as portas, mas foi nessa pandemia, assim, que em termos de live, essas coisas, os compromissos multiplicaram-se e a gente está aí trabalhando um cadinho. Mocidade, eu estava até então frequentando, né, no presencial. Agora, nesse período de pandemia, que ficou aí mais remoto, pelas próprias circunstâncias, eu não consegui me adequar para estar mais presente. Eu estou perguntando, né? É porque eu fico imaginando como é que se arruma tempo para isso. Por isso que eu perguntei, porque é o live o dia inteiro para você, né? Eu tenho acompanhado o teu trabalho, é o dia inteiro live, cara. Tu tá realmente muito requisitado. E cada vez vai sendo mais, porque você transmite o pessoal comenta, você transmite uma paz, uma segurança, né? Uma alegria até nessas suas colocações que cativa a gente. E a velharada, como está tudo estressado, né? Aproveita, né? Aproveita toda essa sua energia aí para que a gente, de alguma maneira, consiga absorver e dar uma acalmada, né, Léo? Sim, sim. Eu vou aproveitar o gancho, Vitor, e perguntar para você como é que você está vendo a participação do jovem na casa espírita, das que você participa,
E como é que você vê isso aí no Brasil, pelo menos a nível de Brasil? Como é que você está vendo a participação do jovem no movimento espírita em geral? Seja na mocidade, seja nas atividades da casa, e até a ausência de jovens na casa espírita. Como é que você vê isso tudo? Assim, com um pouco de experiência, né, eu não posso dizer em relação ao Brasil, porque eu não tenho, mas daquelas que eu tenho maior proximidade, ou até, vamos dizer assim, de experiências aí com os nossos amigos virtuais, porque nessa pandemia deu para a gente conhecer o trabalho também de muitos jovens ativos assim, que a gente poderia aqui citar, né? Jovens que já vinham fazendo um bom trabalho, como a Carol do Meninas Espíritas, tem o Denis Soares, que é da arte, da música. A gente tem, sim, já tinha alguns, né, por exemplo, nas mídias, mas cresceu bastante. Eu não conheci, por exemplo, o Lucas Gabriel, que é um jovem devotadíssimo ao estudo do Evangelho, que também está trabalhando bastante na formação de NEPs, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, e em muitas casas espíritas. Aqui em Uberlândia eu conheci muitos jovens, assim, muito jovens. Então, no GEU, por exemplo, a quantidade de gente aí, de certa forma, com esse interesse, engajado, estudando, com esse anseio aí de colaborar pela sociedade de certa forma, eu tive boas perspectivas, assim, aqui em Uberlândia é bastante forte. No Carmo era menos, apesar de que do primeiro centro que eu frequentava, que era o André Luiz, existia uma mocidade até legal, a maior parte dos jovens se concentrava lá. Aí depois no centro que os meus pais fundaram, a quantidade de jovens era menor, enfim, mas ainda tem uns bons coraçõezinhos. Em relação à participação do jovem como um todo, isso, vamos dizer, o espiritismo, apesar de cada vez mais ele estar ganhando campo, ele ainda é vamos dizer assim, uma doutrina filosófica que é considerada por muitos religião nova, porque em termos assim de surgimento, de codificação, né, nós, datado 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos até os dias atuais, a gente pode dizer que é algo novo. Então está ganhando espaço, está ganhando espaço. E é natural que, à medida que o tempo passar, esse espaço seja maior. Então, mais pessoas, mais jovens, adentrem a casa espírita. Porque, assim, a gente percebe que o público adulto ainda mais presente, né? Muita gente simpatizante aí, ainda mais, por exemplo, por causa de perdas e tudo. Às vezes a dor tem motivado, em muitas circunstâncias, encontrar alguma coisa que lhe conforte. E como na juventude, às vezes, as experiências, né, que os jovens têm da liberdade que possuem vão de encontro a outros objetivos, na grande massa, vamos assim dizer, a gente ainda percebe uma pouca movimentação, apesar de que o que já existe, né, são pessoas que já estão demonstrando um compromisso efetivo e que cada vez mais eu creio que vão ganhar espaço pela fidelidade que procuram, a seriedade do trabalho que realizam. É um trabalho ainda de poucos, né? Mas de poucos que estão ali com humildade, procurando fazer aquilo que lhes cabe, sem uma outra pretensão, senão aquilo que é necessário. Diante, por exemplo, das casas espíritas, a gente sabe que vamos dizer, as coordenações, na maioria das vezes, são por pessoas mais velhas. É preciso criar cada vez mais espaços dialógicos aí, entendendo que as responsabilidades, os compromissos que estão dentro de uma casa espírita, eles não são delegados a um grupo exclusivo, mas em si eles vão
devem contemplar sempre todos, tendo em vista não como fator prioritário a idade, mas compreendendo ali compromisso, responsabilidade, que são, vamos dizer, o que deve guiar aqueles que coordenam, devem ser justamente essa disposição de servir, essa fidelidade à mensagem dos Espíritos, principalmente aquilo que nos foi concedido na codificação. Diante disso, né, esses espaços dialógicos que possibilitam essas responsabilidades chegarem, se faz fundamental, porque senão a gente vai ficar igual na antiga Roma, ou também em algumas outras sociedades que não existe mobilidade social. Então, você nascia determinada casta, você ficava, por exemplo, no caso da Índia, né, você morre numa casta, por mais que chegue possibilidades e tudo, você fica ali. E a gente precisa tomar cuidado, às vezes, com essas determinadas disposições que são postas aí, que às vezes não viabilizam esse processo de construção que é conjunto. Porque a Casa Espírita, no dizer de Emmanuel, ela é uma escola de almas, e como escola de almas, não podemos nos dizer professores, porque ainda não somos. Erros coordenadores cometem, por mais bem intencionados que estejam, ainda têm as suas limitações, que os jovens também têm. Então, eu acho que esses espaços dialógicos, conjuntamente a um acolhimento fraterno, pode permitir que quem chegue comece a se interessar um pouquinho mais, né? Se sentir ali visto, enxergado, percebido. Isso é muito importante. Aproveitando, eu vou aproveitar a carona do meu querido Alain sobre o jovem, né? Eu concordo plenamente com você, inclusive eu posso falar uma coisa, porque não vai ser velhofobia, tá? Porque eu sou velho, então eu posso falar de velho. Realmente, nós atrapalhamos um bocado, porque nós temos enraizado aquelas nossos paradigmas de que o jovem, né, precisa ser, de alguma maneira, administrado, né? A gente tem aquela ideia errada ainda, tanto é que o exemplo de que nós estamos errados é você, a própria Carolzinha, que nós tivemos o prazer de entrevistar ela, é uma menina maravilhosa, com uma ideia excelente, e ela nos confidenciou que um dos motivos dela ter saído da casa espírita que ela estava é que ela não conseguia desenvolver a ideia que hoje milhões, né? Nós sabemos que ela tem não sei quantas mil, quase 1 milhão de seguidores, né? Então, falta realmente um pouquinho da nossa contribuição de verdadeiramente escutar, porque nós ouvimos o jovem, mas não escutamos, né? Ouvir é que eu sempre brinco, né? A gente ouve porta batendo, cachorro latindo, carro buzinando, mas escutar é refletir, né, de tudo que está sendo dito. Eu queria assim, uma opinião do Hugo Menino. Você não acha que, você mesmo falou que você vem de uma família espírita, né? Teu pai, você não acha que hoje, um pouco também do afastamento do jovem, pode ser religião católica, evangélica, espírita, não seria os pais também que se afastaram automaticamente, fica mais difícil com o espírito, né? O espírito que vem? Será que não é um fator também um dos fatores principais para que isso ocorra? Com certeza, a gente poderia dizer que a família sendo a base da sociedade, né? Porque é justamente dessa pequena instituição que irá partir os seres que agrupam-se formando as coletividades, é justamente dessa singela instituição que a gente vai perceber florescer aí ideais de todas as vertentes possíveis. Mas em se tratando da vida contemporânea, né, que existe a criatura humana, ela está numa movimentação muito grande. Então, a gente nunca pôde se movimentar como agora. Vamos dizer assim, de manhã, às vezes você pega um avião, você vai para outro lugar, então a nossa movimentação ela aumentou, os compromissos, as conexões e tudo mais. E às vezes
essa área importante da vida, chamada religiosidade, ela foi acabando ficando em segundo plano em muitas famílias, que foram colocando muitas outras coisas e acabou perdendo um pouquinho dessa essência que se faz indispensável, tendo em vista que a independer do credo, da crença, a religiosidade, ela é uma conquista legítima para o lar, que pode beneficiar profundamente os corações, as almas ali, numa reunião cada vez mais verdadeira, visto que o Evangelho, ele é o grande diapasão pelo qual nós podemos nos basear para afinar os nossos corações na construção de relações melhores, mais sadias, dentro e fora de casa. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão que Kardec levanta, a gente tem a família pelos laços espirituais, a gente tem a família pelos laços consanguíneos. A gente ainda percebe uma movimentação muito grande, né, de famílias em processos expiatórios mais difíceis, famílias em processos expiatórios às vezes mais delicados um pouquinho, e onde seres muitas vezes se confundem ali, às vezes em conflitos, em guerras domésticas, por causa das dificuldades de se harmonizarem. E o clima que o Evangelho proporciona é algo ímpar, é algo único. Não porque coloca-nos na família perfeita, mas transforma a família com as suas disposições, com as suas imperfeições, naquela que procura convergir para a perfeição, aonde os indivíduos eles vão ali a seu turno compreendendo a importância e extensão que o amor pode tomar na nossa caminhada, como fonte de segurança, de paz, de entendimento, porque se a gente experimenta o amor num sentido mais profundo, a gente tem uma sede de vivenciá-lo. Então, se o lar ele oferece essa base legítima, o impacto que isso vai ter, por exemplo, no psiquismo de quem chega é muito grande. O amor ele causa uma alegria, ele impulsiona a gente nos nossos sonhos, nas nossas realizações, impulsiona a gente a amar também, a fazer com que os outros se sintam amados. Porque principalmente a gente que chega, né, a gente recebe essa carga muito grande dos pais, desde a gestação, a infância e a descortinar a juventude, nós vamos poder reconhecer que os pais eles vão impregnar impressões muito significativas que ao decorrer da nossa vida a gente vai tendo a condição de dilatar aos pouquinhos. E se as impressões do amor, de certa forma, elas ficam bem cravadas no nosso coração, isso tende a repercutir de uma forma muito feliz. Posso fazer uma pergunta, Newton? Vou ser sincero, eu queria pegar uma carona no que o Victor Hugo falou, né, sobre afetividade, acolhimento. Eu quero pôr um pouco de pimenta nessa conversa. Victor, eu participo de um trabalho que chama Disque Kardec, é parecido com o CVV, só que é espírita. Que é um diálogo fraterno, só que esse é por chat, uma coisa nova e coisa e tal, está dando um excelente resultado. Agora, eu já atendi diversas jovens e diversos deles, de 13, 14, a gente atende gente de 14, 13 anos a 60, 70. Mas, assim, eu atendi alguns jovens de 13, 14, 15, 16, angustiados, alguns até assim, dando sinais de suicídio, por exemplo, dizendo, olha, eu podia pôr um fim nisso aqui. Ele não falou, vou me matar, mas eu podia terminar isso, mas minha avó ia ficar triste, coisa e tal. E aí a gente vai conversando, fala, mas você já falou com seu pai, com a sua mãe, né, não tem, você já teve a oportunidade
de você falar isso com seu pai, com a sua mãe, algum familiar, essa sua angústia que você está vivendo com 13, 14, 15, 16 anos, muitos deles me fizeram uma expressão que me choca. Ele fala, eles acham que é frescura. Olha só, quer dizer, o jovem vai falar para o pai a sua angústia, ou um parente, mas, e é tratado como aquilo fosse uma frescura. Você tá, né? Bom, e muitos, a gente sabe que há índice de suicídio, e a gente percebe que muitos dão esse sinal no diálogo que a gente está fazendo ali. Como é que você vê essa relação entre esse tipo de coisa, que a gente vê isso na sociedade? Quer dizer, essa falta de conexão entre a angústia do jovem, do adolescente, e a incapacidade dos pais em entender que aquilo não é uma frescura, aquilo é uma angústia. Olha, o tema dor, ele é muito particular, porque quando a gente vai compreendendo um pouquinho da intimidade, quando a gente vai percebendo um pouquinho do coração humano, nós vamos entender que cada um tem uma forma de expressar a sua dor. Cada um tem uma forma de expressar as suas dificuldades interiores. Tem gente que expressa a sua dor chorando, tem gente que expressa a sua dor lamentando, tem gente que expressa a sua dor reclamando, tem gente que expressa a sua dor agredindo. O motor é o mesmo, a dificuldade às vezes de lidar com o próprio sofrimento, com a própria dor, que de certa forma vai se externando de múltiplas formas possíveis, que vai tendo várias formas de expressão. Às vezes, o que considera frescura talvez seja uma pessoa tão dolorida interiormente, que esteja passando por tantos desafios que não se dá conta dentro do próprio coração. E por ignorar as próprias dores, as próprias angústias, por estar distante de si mesmo, acaba sendo insensível com o outro. Então, quando a gente começa a perceber a alma humana, a gente vai entender a fala de Jesus quando diz assim: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Porque a gente tem uma dificuldade de adaptar-se à materialidade que ainda é muito, muito grande. E a gente tem as nossas formas de lidar com os fatos que são muito peculiares. Então, nesse particular, né, é preciso reconhecer que tanto às vezes o jovem pode estar com dor, quanto também o adulto pode estar com dor. Só que cada um está tentando lidar de uma forma. E por, às vezes, essa dificuldade de enxergarmos uns aos outros, a gente acaba intensificando esses processos de indiferença e incompreensão. Porque como eu tenho o meu jeito de lidar com as dores, eu acho que todo mundo tem que lidar desse jeito. Então, às vezes, quem categoriza como frescura é porque adquiriu uma forma de lidar com o próprio sofrimento, mas nem sempre está aberto a outras maneiras de lidar com a própria dor. E essa dificuldade, justamente nesse particular, de lidar com o que está sentindo, vai influenciar aí de uma forma muito impactante nas relações. Mas se a gente fizer um exercício muito rapidinho, a gente vai perceber a nossa dificuldade, às vezes, de perceber como o outro está de verdade. Porque a gente anda muito correndo. E na nossa correria a gente não para perceber as expressões fisionômicas, às vezes para se atentar um pouquinho melhor a como que está a voz do outro. Então, essa nossa ansiedade, essa nossa movimentação tão rápida que a gente às vezes não se dá conta
de coisas muito mínimas, criando abismos entre corações. Então, o movimento mais importante de começar, em se tratando, por exemplo, da dor do jovem, mas também das dores dos adultos, é um movimento de enxergar. Mas não é simplesmente o enxergar físico, mas é uma capacidade de perceber o outro, de parar um pouquinho para entender de como é que o outro está. Isso pode ser um movimento que a gente sai da correria e começa a se dar conta ali de com quem a gente está convivendo. Isso às vezes acontece, ou os filhos ou os pais estão sempre em movimento e nunca tem aquele momento de percepção, esse momento de conexão, e por isso vai ficando mais vazio, e o que precisava ser tratado com mais atenção acaba sendo tratado com frescura, e tantas outras formas aí que acaba existindo, né, em que vai sendo reprimido cada vez as nossas dores. Mas é preciso lembrar que a nossa trajetória espiritual fala de corações muito marcados por feridas, às vezes muito difíceis, e que estamos aqui tentando diariamente lidar com um pouquinho de cada uma delas. Ô, meu amigo Vitor Hugo, menino Vitor Hugo, já tem alguns comentários e perguntas, vamos lá, vamos conversar. O nosso amigo José Carlos Mesquita Cavalcante, é um comentário. Vitor Hugo, é um exemplo de que são chegados os tempos, é urgente, é necessário dar espaço aos jovens na casa espírita, para que o propósito da doutrina sejam implantados de fato, porque realmente a molecada que está chegando são, né, feras. Vamos a outra pergunta também do Vida Santos, né? Vamos ver a figura do Vida, comentário. Vida Santos. Esse nosso amigo é um ator, inclusive eles estão atualmente fazendo uma peça muito bacana, chamado Chico Xavier, o Cisco de Deus. Né? Ele, o Vida Santos, é o produtor, junto com a Cícera Carmo, que é a esposa dele, também é atriz, faz Madre Teresa, né? E o Vidar, ele faz São Francisco de Assis. Maravilhoso a peça. Entra, quando você puder, dá uma olhadinha no YouTube. Ele diz o seguinte: levando-se em conta as nossas vivências e bagagens reencarnatórias, como orador culto que você é, então tenra idade, né, que é o que todo mundo hoje realmente nos espanta, você vê esse fato como algo inerente a uma encarnação, no caso, reencarnação, né, anterior, ou algo que já está algo próprio em você, ou é um objeto do seu ou é objeto de seu atual afinco de esforço. Ou seja, está perguntando, você acha que essa sua capacidade ela é reencarnatória ou é um esforço atual dessa reencarnação mesmo? Qual é a sua visão com relação a isso? Olha, eu não sou orador nem palestrante. Eu sou só um menino que procura falar daquilo que está no meu coração e do que Jesus está escrevendo na minha alma. Se desperta efeitos outros nas pessoas, eu não sou responsável, vamos dizer, pelo que as pessoas venham a sentir de bom ou de ruim. Eu procuro tão somente compartilhar com alegria e amor aquilo que Jesus tem trabalhado intensamente na minha intimidade. Então, diante disso, né, essa disposição de compartilhar e tudo mais, eu diria que é uma necessidade da minha alma, uma necessidade da minha alma que se converte nessa presente encarnação como uma possibilidade de trabalhar um pouquinho na área da divulgação, reconhecendo-me não como palestrante, porque eu de fato não tenho jeito para isso, mas como alguém que gosta de compartilhar daquilo que o Mestre tem escrito na minha alma, aquilo que ele tem cultivado na minha intimidade. Vamos ver, tem outra pergunta aqui. A Maud Abraão, né? Abraão.
Por que hoje? É uma pergunta realmente, por que hoje a depressão atinge a tantos jovens, mesmo aqueles que vivem em um lar bem estruturado? Você, como jovem, qual é a sua visão com relação a isso? No dizer dos espíritos, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Ou seja, os pais não deram origem a espíritos, eles oportunizaram a reencarnação pelas vias do corpo. Se os pais estão estruturados, isso não é uma garantia dos filhos estarem estruturados, porque eles são universos particulares que, de certa forma, estão aprendendo paralelamente aos pais, mas em rota diferente da dos pais, porque os jovens têm a sua história. E talvez a gente perceba que a depressão atinge tanto os jovens porque hoje é catalogado, vamos dizer assim, hoje é estudado, hoje a informação é mais nítida. Mas não quer dizer que a depressão seja fenômeno do hoje, na relevância que está tendo. Talvez muita gente já na juventude das gerações anteriores, talvez viveu imensos períodos aí difíceis, mas não havia toda essa caracterização e, enfim, então pode ser que seja mais notório nos tempos atuais por todo o trabalho de pesquisa, de dados que exista, né? Mas em verdade a gente sabe que existe de fato motivos para que isso aconteça, não no sentido de que está determinado que as pessoas tenham depressão, mas pela força das circunstâncias em que a gente está no momento de profunda imersão na nossa própria intimidade. O que o plano espiritual tem conclamado de forma muito positiva a gente fazer essa viagem interior para uma compreensão mais segura do que somos, das ferramentas que a gente tem à nossa disposição, da nossa história, assim, de forma mais particular. Tudo isso, de certa forma, gera impactos no nosso psiquismo. Então, vamos dizer, a gente tem a tristeza em si, ela não é ruim. O ruim é quando você só permanece triste. Então, é preciso distinguir, né, que às vezes tem almas que estão em períodos que se sentem tristes, sem necessariamente estarem numa depressão de fato, porque não é porque teve um momento difícil ou está enfrentando um quadro complicado que, vamos dizer, seja categorizado como depressão. Mas essas buscas interiores que a vida tem nos conclamado, ela tem nos levado a perceber muitas coisas. E, vamos dizer, o mundo de hoje, né, com tanta rede social e você se conecta com tantas pessoas e às vezes você se compara. Então, fruto de muitas coisas que às vezes vão acontecendo, preconceitos, que às vezes ainda existem tanto que pode prejudicar bastante, dos diversos tipos, né? Isso pode impactar nas estruturas. Uma série de fatores que, de certa forma, vão colocar os jovens nessa situação. Não um lar estruturado não impede, por exemplo, da gente ter os nossos processos interiores. Da mesma forma que os pais, em determinado momento, podem estar estruturados e também passar pelos seus processos, né? Porque a família é esse momento de viver os nossos processos na intimidade uns dos outros. Isso, de certa forma, é mais delicado. Então, às vezes é o jovem, às vezes é o pai, porque todo mundo está submetido à lei de progresso que vai determinando a renovação da nossa intimidade. A gente lava a roupa suja, interior, que às vezes está encardida. O Vidal também, aproveitando, fez uma pergunta que até é óbvia, mas temos que responder, né? Por que o codinome menino? Será que com esse rotina não tem como... Mas quem foi esse nome? Aconteceu? Como é que isso ocorreu? O menino começa com o meu início das atividades propriamente dita, ou reinício das atividades no corpo, vamos colocar assim.
justamente com 15 anos, né? Que por força das circunstâncias eu fui percebendo que essa identidade ela era a minha marca. Uma criança que estava à disposição da vida para aprender, que precisa muito aprender, que precisa profundamente ser guiada, que tem as suas necessidades, tem suas carências, tem as suas fragilidades, mas que tem seus sonhos, suas perspectivas, seus sentimentos como a marca principal. A criança, o menino, ele mostra o que está sentindo. Então é aquilo que, vamos dizer, o que está dentro de mim e que eu anseio que transborde, que dá trabalho. Milton, eu queria fazer uma pergunta para ele. Você tem um... Peraí. Oi, Alan. Não, você ia colocar um negócio no quadro. Eu queria fazer uma pergunta para ele, mas se tiver alguma pergunta no quadro, aí eu vi que ia colocar Pode fazer, Alan. Pode a pergunta, pode fazer. Pode discutir. Depois eu falo do Zé Carlos. Pode... Tá. Eu queria, naquela ideia de apimentar um pouco a nossa conversa, você, né, Victor, o menino, mas você me falou que você tem uma namorada. E aí eu queria que você falasse um pouco de como que você vê essa questão afetiva e até a questão da sexualidade na juventude. Como lidar com isso à luz do cristianismo e da doutrina espírita? Olha, o Espiritismo, como lente, ele nos concede visibilidade, responsabilidade para tudo que a gente for fazer, seja dentro de casa, trabalhando. Quanto mais a nossa relação com o Espiritismo se estreita, mais a gente vai aí começar a perceber detalhes da vida. Porque, vamos dizer, para quem não enxerga, ele não tem percepção de detalhes. Não tem percepção de detalhes. E quando você pega um grau que te ajuda, mas ainda não é o ideal, precisa melhorar, você ainda não vai ter ideia de detalhes. Agora, quando o grauzinho é legal, você vai perceber até as letras miúdas, você vai perceber as coisas. Quanto mais a nossa relação com o Espiritismo vai se dando, mais isso tende a transformar as nossas relações. Não isentando-nos de experiências, de quedas e tudo mais, mas nos colocando para pensar, refletir e ponderar na responsabilidade que a gente tem diante de todos. O relacionamento afetivo, por exemplo, é uma porta linda para cultivar o sentimento. É uma experiência profunda de autoconhecimento, porque dividir estreitamente a companhia de alguém, a gente se expor em demasia à nossa intimidade. Então, tanto o outro quanto a gente vai ter uma troca muito grande, porque a gente vai começar a entender as particularidades do outro. Porque a convivência, ela vai possibilitando tudo isso. O relacionamento não se torna dessa forma um paraíso, mas uma verdadeira sementeira, porque que vai se desenvolvendo ali no curso do tempo. A gente percebe que, por exemplo, a maneira de cada um lidar com a sexualidade, com relacionar-se com o outro, cada vez mais tem ganhado aí uma abertura para que as pessoas tenham e pensem como deseja que querem, com anseio que deseja ser. Em relação à forma, à composição dos relacionamentos, isso vai de coração para coração, porque o amor é independer de gênero, é independer ali da manifestação do corpo, é uma força viva da alma, que pode ser expressada com toda a sua beleza e a sua grandiosidade. O que a gente precisa mais ter atenção a como a gente tem convivido com os outros, como tem sido a nossa contribuição em relação aos outros. A gente considera como muito importante sempre o pensar da maneira que a gente tem
exprimido esse amor, a intenção que a gente tem colocado em estar junto aos outros, porque isso é o que a doutrina espírita nos concede como ferramenta importante, que é a responsabilidade, a gente procurar sempre ser responsável com aquilo que a gente tem gerado. Hoje, a juventude, a gente vê sempre o tema relacionamentos abertos, né? Já não existe mais, às vezes, um parceiro fixo, já tem, assim, essa ideia, de certa forma, de aproveitar, e aí, conforme cada um fosse permitindo conhecer mais de uma pessoa e compartilhar dessa convivência com mais de uma pessoa. São escolhas que, por sinal, cada pessoa vai fazendo e que a nosso turno não nos caberá taxar a ninguém, mas atentar-se a como a gente tem vivido, por exemplo, a nossa experiência em relação às energias sexuais, em relação à energia do amor. Porque Emmanuel vai dizer que nenhum de nós, né, da Terra, poderíamos nos considerar isentos na área do amor. Todos nós somos alunos. E essa fala dele nos coloca aí para repensar verdadeiramente, porque o ser espírita não tira os desejos que a gente tem, não tira os anseios que a gente tem, mas coloca a gente para transformar tudo isso. E é um plano de conquista, assim, muito importante para a gente olhar, porque o que a doutrina espírita não vai fazer é colocar coisa para debaixo do pano, mas antes trazer as coisas para a luz. Então a gente vai ver, por exemplo, o pecado por pensamento, o adultério no Evangelho, uma lição muito importante, aonde Kardec vai falar dos 3 tipos ali de casos possíveis. Tem pessoas que a ideia do mal nem existe, a pessoa não pensa no mal, então nela já há um progresso realizado. Mas há um grupinho que às vezes a gente pode se identificar, e que tem uma fala do Bezerra que é ótima, né? Quando perguntaram a ele sobre as imperfeições, como que ele lidava com as imperfeições. Porque, assim, grandiosamente, né, alguém que o nosso coração muito venera. E aí ele vai dizer num tom de brincadeira, mas de profunda honestidade. Antes, eu corri atrás das imperfeições. Agora elas correm atrás de mim. E eu acrescentaria, ao meu turno, eu corro atrás do Cristo. Então as imperfeições correm atrás de mim, estou correndo atrás de Jesus, para ver o que a gente consegue aí melhorar e, de certa forma, desenvolver. Porque o que Kardec vai colocar é que tem pessoas que se comprazem no mal, pensam em se comprazem no mal, e tem pessoas que pensam no mal, mas não fazem. Então é preciso a gente reconhecer que, observando a humanidade, espírita, não espírita, a gente ainda é muito criança em relação à questão das energias sexuais. O que é importante, a gente compreender a diversidade das possibilidades de relação e acolher profundamente os coraçõezinhos que desejam vivenciar a sua sexualidade de forma sadia, a independer da pessoa que queira se relacionar, mas fundamentalmente atento à necessidade do amor. E aqueles que às vezes estejam aí nesses compromissos difíceis com essa sexualidade desregrada, muito além de orar por eles, cabe nos vigiar a nossa própria intimidade, porque quando a gente menos percebe, escancaram-se fantasmas do passado que abominam a nossa consciência e fazem refletir sobre os nossos julgamentos acerca do outro. Meu querido Hugo, tem um parceiro nosso que ele está ausente, e o Beni Coquito. O Beni Coquito é um parceiraço que estaria conosco hoje, mas teve um compromisso e não pôde estar. Mas ele mandou agora, nesse momento, o áudio, fazendo uma pergunta para você, porque ele admira você demais, gostaria de estar aqui, mas esse compromisso já estava marcado. Dá uma ouvida na pergunta dele. Oi, Newton. São 19h39, eu estou no parque ainda. Eu vou chegar no hotel que eu estou mais de 21 horas.
tá? Mais de 21 horas. Mas eu vou te mandar uma pergunta aqui em áudio. Umas 2 ou 3. E você na hora, fala com o Zé, aproxima o telefone coloca o telefone assim perto do microfone, que a turma ouve. É o outro áudio. Peraí que eu vou arrumar aqui. Oi, Zé Maria. Boa noite, tudo bem com vocês? Vitor Hugo, tudo bem? Pena que eu tô longe, tive que fazer uma viagem com a família, mas inclusive tenho mostrado um trecho de um vídeo seu numa palestra em que eu falo sobre crianças índigo, crianças cristal, XYZ, enfim. E o Newton, inclusive, já acompanhou uma dessas palestras. E eu queria que você desse sua visão sobre se você tem alguma opinião formada sobre criança índigo, cristal, que nasceram antes de 2000, por volta de 2000, que eu acho que é o seu caso também, né? Você nasceu por ali também, né? Como você enxerga essa geração que tem a sua faixa etária? Deu para ouvir? Eu já vi ele falando sobre isso. Perfeitamente. A gente colocou numa fria, né? Fala a verdade, né? Olha. Você é índico, é cristal, é diamante. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque eu não tenho conhecimento, nunca estudei nenhuma obra, não tenho aí conhecimento. Eu peço desculpas a ele por não poder, assim, trazer alguma coisa, é uma reflexão já, um pensamento, mas sobre os novos coraçõezinhos que estão encarnando, que vão encarnar, é preciso a gente reconhecer, né? Cada espírito está no seu ponto evolutivo. Cada espírito tem a sua evolução, já alcançou méritos, deméritos, enfim. E vai, diante da Terra, vai encarnar, reencarnar ainda um cadinho de vezes, né? A gente percebe que diante do movimento coletivo, vamos dizer, do movimento que a Terra está passando, essas encarnações, elas vão sendo mais guiadas e o plano espiritual vai tendo uma atenção maior a cada uma delas. Tem o Jorge Alahá que comenta um pouquinho sobre a questão dos reencarnes aí, que pode ajudar bastante. Mas, pensando nessa gente que às vezes já vem com um certo compromisso, né? Vamos pensar nesses corações que de certa forma já vêm com algum compromisso. São almas que muitas vezes possuem qualidades e imperfeições, mas que vieram com algum trabalhozinho para tentar, no trabalho, purificar o próprio coração e transformar a própria alma. São pessoas que vão auxiliar, de certa forma, na mentalidade humana, mas que ainda trazem as suas questões interiores, as suas necessidades de transformação pessoal. Mas é justamente no caminho de aprendizado da vida que vão auxiliar e serem auxiliadas, visto que serão conclamadas, muitas vezes, a responsabilidades importantes, mas, sobretudo, além de qualquer compromisso material, um compromisso com a consciência. Quem desceu, de certa forma, sendo enxergado pelo plano espiritual, já com alguma responsabilidade, vai vir aí, já no psiquismo, com uma certa necessidade de comprometer-se com o bem. Vão ser guiados profundamente pela consciência para tentar colaborar. Meu querido Alain, passo o bastão para você agora. Tem uma pergunta para mim? Tenho. Eu queria aproveitar e perguntar para o Vitor Hugo a máxima que Jesus nos deixou. Ele fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu queria que você trabalhasse a ideia, o que é amar a nós mesmos? Como é que você se ama? Como eu posso me amar? Como é que a gente ama a nós mesmos? Ótima pergunta. A experiência do amor, ela não é solitária.
Jesus, ele, vamos dizer assim, apesar dele trazer três dimensões, Deus, o outro e nós, ele conjuga, ao invés de ser três mandamentos, ele conjuga dois em um. Dois em um. Porque, em verdade, a experiência do amor a nós mesmos, quanto ao próximo, não é uma experiência solitária. Eu não amo tão somente o outro e eu não consigo amar tão somente a mim mesmo. Nós estamos, no dizer de Emmanuel, conectados, somos seres interdependentes. E é o fruto dessa interdependência que vai nos colocando na vivência do amor. Porque além da interdependência, a gente está localizado no plano da sintonia. Então a gente vai atraindo, vai afastando, tudo conforme a nossa intimidade vibra, tudo conforme o nosso coraçãozinho cultiva e trabalha interiormente. E nesse particular, as pessoas que vão se aproximando, os coraçõezinhos que vão chegando, cada um deles se tornam personagens importantes da nossa história. Porque na medida que a gente dá alguma coisa para eles, a gente dá também para nós. O que a gente entrega para os outros é o que a gente entrega para o nosso coração. Vamos dizer assim, toda vez que eu me disponho a fazer alguma coisa pelo semelhante, eu estou igualmente fazendo para mim. Porque o sentimento que eu vou conceder ao outro, vou influenciar o outro, na verdade, é também o que eu vou alimentar dentro da minha intimidade. Então, não há como eu entregar alguma coisa para alguém sem que antes eu não a entregue ao meu próprio coração. Então, amar ao próximo está relacionado igualmente a amar a nós mesmos. Mas, de certa forma, é preciso a gente convir que às vezes, nem sempre, no que a gente entrega para os outros, a gente está de fato cuidando de si mesmo. E por isso, é preciso a gente considerar que o Evangelho de Jesus é o maior tratado de auto-amor. Porque amar a si mesmo, no sentido puro do termo, quer dizer dar-se a oportunidade de ser feliz. E não há uma receita mais linda do que a lei divina, porque é o único caminho da felicidade. Então, para conceder-me essa felicidade, permitir-me ser feliz, é preciso estar atento verdadeiramente ao que a lei divina e o que o Evangelho propõe aos nossos corações, porque fundamentalmente é aquilo que poderá nos guiar para que nós tenhamos condições de merecer, vamos dizer, entregar a própria felicidade ao nosso próprio coração, por aquilo que a gente começa a oferecer aos outros, que em verdade é o que a gente nutre dentro de nós. Quando Jesus traz ali as lições, ele está orientando a manifestação do nosso amor, do nosso sentimento. Porque, por exemplo, o que a gente chama de amor, os gregos têm 4 palavrinhas. Então, as dimensões desse amor, o que o Cristo cada vez mais orienta o nosso coraçãozinho, é para que esse sentimento seja expressado com grandeza e com realidade. E por isso a família é um campo muito bom para esse alto amor, porque quando a gente assume os compromissos com a lei divina e fala assim, olha, vim para amar, esse é o meu compromisso. E eu vou fazer o possível para compreender, respeitar, entender o outro, ser honesto, ser humilde, fazer o possível para as coisas dar certo. E quando a gente assume essa responsabilidade, a gente impacta na relação com o outro, porque a gente manifesta a grandeza do sentimento para com o outro, e igualmente a gente se coloca a dar o melhor para a gente mesmo, o que verdadeiramente vai nos tornar felizes. Por isso, o Evangelho se torna o maior tratado de alto amor.
Se a gente quer ser feliz, não existe outra receita. Se a gente quer cuidar da gente, não existe outra receita. Porque fora disso, é teorizar, para depois recapitular em duras lições, e o nosso coração vai se ver aí um cadinho amargo. O menino, Vitor Hugo, me diz uma coisa, você tem mais 5 minutinhos, porque tem 2 perguntas, você teria mais 5 minutos para a gente? Pode ser? Então vamos fazer a pergunta do José Carlos Mesquita Cavalcante. Vitor, você poderia fazer uma analogia da passagem do filho pródigo no seu retorno ao lar, com esses jovens distantes do calor dos pais em seus lares? Deu para entender? É que está ruim de ver aqui. Não, está bem. Sim. Perfeito. A parábola do filho pródigo, ela é uma parábola que ela pode ser interpretada de diversos níveis, mas aqui na própria pergunta a gente tem o guia, vamos dizer, para a gente interpretar qual objetivo a gente vai ter, que é pensar no retorno ao lar, né? Esses jovens distantes do calor dos pais em seus lares, tá? Eu vou problematizar a pergunta. Às vezes, o que a gente supõe ser distância dos jovens pode ser distância dos pais. Então, vamos colocar assim, nem sempre são os jovens que estão distantes. Às vezes são os pais que estão distantes. Isso por diversos motivos. Então, vamos pensar no distanciamento tanto de pais quanto de filhos, em considerando a parábola do filho pródigo. Porque, em verdade, nós todos, pais, filhos, estamos nos reunindo em torno do amor divino, que é aquele pelo qual tem cercado os nossos corações e as nossas vidas. É preciso a gente considerar que a parábola, ela fala de um aspecto muito curioso. Por que o filho pródigo se afasta? Porque o pai permite. Olha que curioso. O pai não cerceia a liberdade do filho. O filho quer se afastar, mas ele se afasta porque ele quis se afastar do pai. Porque ele estava cansado. Vou me afastar porque eu estou cansado. Não, a parábola, ela não fala dos motivos que levaram a esse afastamento. Ele pediu a parte da herança dele e ele foi fazer o quê? Foi aproveitar com os amigos. Quer dizer que ele odiava o pai de certa forma? Não quer dizer isso. Às vezes ele simplesmente teve escolhas e é justo a gente reconhecer, é um ponto importante. Os filhos terão escolhas. É da lei divina que os filhos tenham escolhas, porque eles são o quê? Eles são espíritos. E como espíritos que são, eles vão estar em busca da utilização dos potenciais e recursos. Eles estarão aprendendo, como também os pais, enquanto jovens, na condição de jovens, eles tiveram, às vezes, as suas possibilidades de escolha, de empregar suas escolhas. Os filhos também estão fazendo. Quando a gente não perde de vista essa questão, né? Os filhos são espíritos. Pode auxiliar, porque você considerar um filho como espírito quer dizer assim, olha, ele não é seu. Ele não é seu. Por mais que você queira manter ele num formato, numa vida, é preciso reconhecer que ele vai ter experiências. Os pais poderão investir na educação, no amor, no carinho, mas ficará a cargo do filho a própria escolha. Então, o filho pródigo, ele tinha tudo. O pai não faltou. O pai estava presente, estava ali, estava à disposição. Mas era a escolha do filho. E é preciso reconhecer que, da mesma forma, diante de Deus, os pais estão com as suas escolhas, fazendo suas escolhas, os filhos que foram concedidos, eles também
irão ter. É da liberdade de consciência, que está no livro dos Espíritos. É preciso reconhecer isso. Mas em se tratando das experiências, apesar dos filhos terem a liberdade de consciência para agir, a vida ela é muito pedagógica. Então, da mesma forma que a gente toma as nossas escolhas, a gente é chamado também a repensar e refletir sobre as nossas escolhas. E nessa perspectiva, os pais vão fazer tudo que podem, mas entendendo que os filhos sempre terão o seu espaço de ação. É porque, no princípio, as coisas eram diferentes. O que acontecia? O filho estava aqui. O pai, ele fazia assim, ele envolvia o filho. Só que aí, o que acontece? Vai crescendo e o filho começa a dar não chega para lá no pai, porque ele começa a escolher, não é? Começa a querer as coisas. Antes o pai estava ali, protegendo. Mas aí, à medida que vai acontecendo, o filho, ele vai querendo o seu espaço, a sua liberdade. E nesse sentido, o que o pai faz é o quê? Ter disposição de amar sempre. Porque na hora que ele vai, ele não deixa de amar, e na hora que ele volta, ele não deixa de amar. Mas além de amar, ele tem um outro elemento que é a alegria. Porque às vezes os pais podem taxar muito e acabar dando uma certa frieza para esse relacionamento com os filhos. É preciso fazer essa distinção para que assim talvez as relações fiquem mais tranquilas e mais harmoniosas. Os filhos voltam. Quando tiverem os seus filhos ou em próximas existências, eles fazem, quando se distanciaram, fazem um movimento de volta, porque a vida vai nos ajudando a entender que a melhor forma de nos cuidar é atentar ao código ético-moral universal chamado Evangelho, que propõe a gente entregar o melhor para os outros. Meu amigo, você realmente deu está mais do que esclarecido. Um comentário, a Norma Guimarães, Nona Guimarães, falou que você vai estar na 23ª Semana Espírita em Nova York. Quer dizer que você vai para Nova York, meu amigo. Ela vai estar lá, ó. Não é mole não, hein? Já está viajando muito, né? Gostoso demais. E o nosso amigo Liralcio deu boa noite para mim, para o Alan, que é amigo do Alan, né? Mandou um abraço para você aí, o nosso amigo Liralcio. E eu queria passar, se você tiver mais um tempinho, mais um comentário do nosso querido Benicoquito. Deixa eu ver se eu achei ele aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê o meu Benicoquito? É tanta gente. Olha, rapaz, não dava para ser tem que ser um seminário essa conversa aqui, viu? Porque o tempo é que é tanta, mas. E até vamos pedir desculpa para as pessoas que ficaram sem resposta, mas é muita gente mesmo, entendeu? Eu acredito até que ele já respondeu muitas perguntas. Né? Olha, é muita gente. Uma pergunta do Vidar. O que você pode fazer agora? Vamos lá aproveitar. Enquanto eu procuro aqui, eu aproveito a do Vidar. Ah, bacana essa pergunta, hein? Muito bacana. Ó. Dos luminares do espaço, especificamente, dentro da doutrina espírita, evidente, com qual deles você mais se afiniza, né? E qual deles lhe fala mais alto no coração? Qual desses luminares espíritas você se... Desses anjos da guarda? Dos espíritos protetores? Dos luminares. Vou dar um exemplo. Bezerra de Menezes, André Luiz, Divaldo Franco, que é encarnado, mas ela está... Mas, sei lá, Chico Xavier, tantos outros, Emmanuel, sei lá, desse povo todo assim, qual que você... Vou falar em Emmanuel, deixa eu dar uma fugidinha aqui e já volto. O nosso querido Benicoquito é o Emmanuel, da peça Chico Cisco de Deus. Né? O nosso Emmanuel, mais uma vez, um grande abraço para o nosso querido. Mas diga lá, meu amigo. Olha, as minhas preferências, elas são relacionadas a um grupo legal de espíritos. Eu gosto, assim, me afinizo bastante com Lívia, do Há 2000 Anos,
Célia, dos 50 anos depois, que é a mesma, Alcione do Renúncia, Bezerra de Menezes, que é o nosso querido companheiro, nosso vovô, Eurípides Barçanufo, Paulo, Abigail, Estevão, assim, nosso querido Chico, Francisco de Assis. Mas você fala assim, quem assim que você mais tem proximidade? Eu ficaria com dois, com Paulo e com Chico. Eu só dar um recadinho para nós, a gente sabe que virtual é uma brincadeira, que eu tenho que mexer com. De Nova York. A Nova de Nova York, é uma brincadeira, né? Que a gente brinca com ele, que eu ia falar. Eu ia falar que o Ben ia emprestar o jatinho dele para levar até Nova York, mas ele não está usando, porque essa semana ele vai para Dubai, então não vai dar para ele emprestar o jatinho para você, não, viu, Vitor? Então não tem jeito, tu vai ter que ir de avião. A gente sabe que é virtual, porque. Não... E falar em Beni, vamos mais uma perguntinha aqui do nosso Emmanuel. Outra pergunta, Newton, que eu já vi ele falando sobre isso, e eu acho que é uma curiosidade de todos, né? Se ele não falou já, se ele é de berço espírita, de família espírita. Eu vi alguma coisa ele comentando com dos 15 anos dele, que ele decidiu acompanhar mais o evangelho, estudar mais, alguma coisa, um tratamento que o pai dele fez, e que ele parece que se aprofundou mais na espiritualidade para poder trilhar, ter um caminho mais seguro e melhor para ele e para a família. Me pareceu isso. Diga aí, Vitor Hugo. Tu já respondeu isso logo no começo. Você não respondeu logo no começo, né? Então, aqui acho que ele está te mandando um abraço. Que o Vitor tem participado de algumas lives, de algumas palestras, enfim, com espíritas mais adultos, né? Eu queria saber dele da participação que ele está tendo junto com os jovens, né? Com jovens, mesmo em Minas ou nos lugares onde ele participa. A gente sabe que tem grupos espíritas jovens, tem música espírita jovem, mas não tanto quanto a gente gostaria. Se ele entende que há uma necessidade de trazermos mais jovens para esse meio espírita mais doutrinário, né? E o que ele gosta da música espírita, se ele gosta, se tem grupo jovem que ele gosta, que ele acompanha, tá bom? Um abraço para vocês. Você já respondeu parcialmente a pergunta dele, né? Todas as duas. A única para complementar, música. Qual tipo de música gosta? Clássica, pop, funk? O que você gosta? O que fala de Jesus me agrada. Assim, mas eu preciso considerar que a que mais mexe com o meu coração é Tim Vanessa. Não sei se vocês já ouviram ou não. Eles não são jovens, assim, apesar de que trabalharam bastante com jovens, né? Mas é a minha dupla espírita preferida, aquilo que ganhou o meu coração, que foi essencial para os meus 15 anos, para iniciar com 15 anos as minhas atividades. Eu, assim, tenho amigos muito queridos, jovens também, que estão trabalhando bastante aí na divulgação da doutrina espírita. É uma alegria estar com cada um deles, mas 15 anos foi um momento de eu firmar os meus compromissos mesmo. Bom, eu vou passar o bastão para... Infelizmente, a galera falando... tem uma galera aqui atrás... Você não deve estar vendo, mas aqui até tem um palco aqui atrás e os espíritos falam assim, acabou, entendeu? Então, eu vou dar minhas considerações, meu amigo querido, meu presidente, Allan Kardec, as considerações finais, tá? Para o nosso querido Vitor Hugo, o menino. Olha, Milton, eu fico muito satisfeito, né, por a gente poder estar fazendo essa entrevista com o Vitor Hugo, porque a gente tem essa preocupação, né, muito com a idade
das pessoas que estão no movimento espírita. A gente percebe um movimento espírita um pouco envelhecido e a gente fica feliz quando vê novas gerações vindo aí, porque a gente sabe que, uma questão natural, nós iremos primeiro. É importante que tenha novas pessoas, né? Novas criaturas, novos coraçõezinhos, como diz o Victor Hugo, que possam dar sequência, né? Nós damos uma parte, um trabalho, nós temos mais tempo e fizemos uma parte do trabalho, uma parte dessa trajetória, e a gente realmente precisa de renovar, né? As pessoas que venham aí de novas gerações e tragam sua colaboração como espírito imortal, né? Mas que venham assumindo as tarefas, né? Que possam dar continuidade, sequência nesse trabalho iniciado por tantos outros, né? Até antes de nós mesmos. Mas que isso eu vejo com muita alegria, vejo jovens realmente abraçando e divulgando a doutrina espírita, né? E quando a gente fala doutrina espírita, já está envolvendo Jesus, né? Porque não tem como ser espírita sem ser cristão. Tem como ser cristão e não ser espírita, mas não tem como ser espírita e não ser cristão. Então, quando os jovens abraçando o espiritismo, a gente fica muito feliz, né? E parabéns pelo seu trabalho, Victor Hugo. Muito obrigado, Newton, pelo convite. Eu fiquei muito satisfeito de tê-lo ao meu lado entrevistando este jovem. E sucesso no seu trabalho, na sua carreira, na sua jornada como espírito imortal, Victor Hugo. Meu presidente, belas palavras, muito obrigado. A galera também está te elogiando pelas perguntas bem propícias, né? E, meu querido, antes de mais nada, a gente quer pedir 1000 desculpas para aqueles que a gente não conseguiu atender as perguntas e até as colocações, porque é muita gente. O meu celular está carregado aqui também. Então, e eu quero agradecer demais, de coração. Se você fala em amor, realmente todo esse povo, todos nós aqui, aprendemos a amar esse menino, tá? Parabéns pelo teu trabalho. Que Deus ilumine cada vez mais essa tua trajetória. Que Jesus te abençoe sempre, porque nós precisamos de jovens, né? Como você, tá? Desculpa o elogio, que eu sei que você não gosta, né? Mas a minha turma umbralina também aproveitar o caminho para dar umas cutucadas, massagear teu ego. É um teste, né? Brincadeira, na verdade, realmente foi muito bom ter você, muito bom mesmo. Nossa gratidão pela tua presença. E suas considerações finais, e já aproveita e com todo esse seu carisma, esse seu carinho, esse sorriso lindo, fazer a nossa prece de encerramento. Estou sem. Mas eu fico muito agradecido pelo espaço, a confiança de vocês. Meu coração se alegra profundamente de poder estar aqui. Eu espero que não existam jovens como eu, mas cada jovem assuma o compromisso que tem, a responsabilidade que possui a serviço de Jesus. Porque, em verdade, é o mais importante. Cada um estar atento à vontade de Deus acerca do próprio coração. Se a gente seguir o que Jesus nos pede na intimidade, já é o grande ideal. Eu fico muito feliz de estar aqui na presença de vocês dois. Me fez, inclusive, muito bem ao coração. Foi uma injeção de bom ânimo, para a gente prosseguir. A minha perspectiva, né? Eu acho que valorizar alguém não é algo ruim. E eu acho que nunca vai ser. Porque Jesus, ele não trabalha com a depreciação das criaturas, mas ele trabalha quando ele enxerga os potenciais no coração e faz o possível para cultivá-los, porque é justamente no cultivo do bem que a gente se sobrepõe ao mal que às vezes tem na nossa intimidade.
Então, em relação a valorizar as pessoas, os esforços, a gente está caminhando cada vez mais para que o bem se torne presente, para que a gente veja cada vez mais o valor no bem que pode ser feito, no bem que pode ser realizado acolhendo as pessoas. E quanto mais a gente fizer isso em relação a quem quer que seja, o bem precisa ser cada vez mais valorizado, porque é algo importante. Desenvolvendo sempre a consciência de que ter a oportunidade de realizá-lo é dilatar os potenciais divinos, porque pertence ao Criador a grandeza de tudo aquilo que a gente possa expor, de tudo aquilo que a gente possa falar. Mas é uma alegria enorme para a gente ser instrumento e jamais pode deixar de ser. A gente precisa sentir muito bem sendo instrumento da providência divina para que a gente tenha o desejo de cada vez mais servir, porque senão a gente fica num discurso que a gente vai ficando capenga e quando de repente perdeu o entusiasmo e a alegria, os espíritos querem até usar, mas está tão carrancudo, está tão fechado que não consegue abrir o coraçãozinho para que a providência divina possa agir. É preciso sentir a alegria de estar participando, não só das aflições do Cristo nos trabalhos reiterados, mas também nas alegrias divinas da transformação do nosso coração de cada dia. Passinhos importantes. Vamos para a prece? Fica à vontade, Hugo. Vamos orar, então. Jesus, eu gostaria de te agradecer por esse presente de luz que foi a companhia dessas pessoas tão agradáveis e que me trataram tão bem. Eu fico muito feliz de receber esse voto de confiança que vem por intermédio deles, mas diretamente do teu coração. Peço que o Senhor sempre me dignifiques, reconhecendo-me ainda tão pequeno e despreparado, cheio ainda de tantas imperfeições que me cabe superar. Eu rogo-te ajuda para que eu consiga ser humilde, algo que eu tenho total anseio de ser, mas que percebo-me ainda tão longe da aquisição verdadeira. Peço que abençoe cada pessoinha que esteve na nossa live hoje, que contribuiu com seus comentários, com a sua alegria e com o seu amor. Que a gente possa multiplicar os nossos votos de bem, a gente possa se ajudar, valorizando o bem que cada pessoa pode fazer, porque é justamente assim, no fortalecimento do bem, que naturalmente a gente percebe o mal perdendo força. Quanto mais a gente percebe os óbulos da viúva, os esforços dignos que cada um está tentando fazer para se melhorar, mais a gente sai do pessimismo e entra na esperança, porque o dia e noite está passando e tem muita gente trabalhando. Às vezes a gente não vê. Nós te pedimos, Senhor, capacite-nos cada vez mais para cumprirmos os nossos deveres, fazer aquilo que nos cabe, com o máximo de disposição e de boa vontade, porque o que o plano espiritual pede é disposição da nossa parte. Cuida de nós, Jesus. Agradeço a todo mundo que esteve aqui, aos meus papais, a minha namorada, os coraçõezinhos queridos, que sintam-se todos abraçados pelo teu amor e pela tua bondade. Que assim seja. Menino Vitor Hugo Guimarães, nosso muito, mas muito obrigado mesmo. Como é o nome do papai? José Humberto. Mamãe? Irmão da minha mãe, Maria Badia. Tu tem irmãos? Alguém? Tem irmãos? Irmãs? Isabela, Maicon e Daiane. Que maravilha. Parabéns a essa família linda, que cada vez mais Jesus continue penetrando em seus lares, harmonizando, e que essa luz que você nos transmite seja cada vez mais fortalecida. Muito obrigado, Deus. Que Deus o abençoe. Fica um pouquinho aí para a gente conversar, tá bom? Em off. Em off.
Muito obrigado. Galera, a todos nosso muito obrigado. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado a todos os nossos internautas do Iapoque ao Chuí, também em Portugal, China, Japão. Nova York. A nossa voz do além está falando aqui no nosso ponto. Cara, também tem Nova York. Um grande abraço. Eu só não vou falar a boa noite na língua de vocês, porque eu não entendo, eu mal falo a minha, tá bom? Gente, fique com Deus. Um grande abraço. E até quinta-feira que vem, se Deus, Ele quer. Nós temos que querer também. Até mais.